O ministério de arrependimento e santidade apresenta a igreja que Deus chama meu povo. Poderoso ensino do profeta David Orr para pastores e pregadores da palavra. Eu quero falar sobre uma mensagem poderosa, uma mensagem decisiva, uma retomada de direção. E o título é Meu Povo. Eu descobri que enquanto o Senhor me conduziu a falar sobre essa poderosa mensagem chamada Meu Povo, eu descobri o seguinte. Eu descobri que quando Jeová, quando Jeová olha para a humanidade, ele divide a humanidade em dois grupos. Quando Jeová olha para a terra, para o povo da terra, ele vê dois povos. Ele vê um povo chamado Meu Povo e um outro grupo que não é seu povo. O meu povo e os outros. Eu descobri que a maneira pela qual Jeová fala sobre meu povo é de tal maneira que manifesta uma expressão de um grande amor. Novamente, do seu trono, quando Jeová olha para a humanidade, para a terra, ele vê dois grupos de pessoas. Ele vê o meu povo e os outros. E quando você vê que quando ele fala sobre meu povo, é como se quando acontece, ele se levanta e fala, mas o meu povo, ele pode se levantar. Então deixe-me explicar para vocês como vocês devem apresentar essa mensagem na igreja. Me permitem fazer isso? Então eu descobri que quando Jeová, o Criador de todos os homens, o Criador do universo, quando ele olha para a humanidade, ele vê dois grupos de toda a sua criação. Ele vê o meu povo e os outros. E quando você segue cuidadosamente a maneira como ele olha para o meu povo, é como se ele tivesse se levantado no seu trono e dizer, mas meu povo, todos aqueles cujos nomes estão escritos nos livros, eu livrarei. Mas o meu povo, se ele se arrepender e se voltar para mim, eu vou curá-lo e curar a sua terra. Bom, espero que eu não vou desconectar isso aqui. Povo precioso. Hoje eu tenho uma mensagem especial para vocês. Hoje eu estou começando uma mensagem especial aqui, uma mensagem poderosa. Hoje eu quero olhar para meu povo. Povo precioso. Eu descobri que na Bíblia, o Senhor, Jeová, the mighty one of Israel, o poderoso de Israel, when he looks at humanity, quando he ele olha sees para a humanidade, ele vê dois grupos. He sees one group of people, he Ele calls vê um my grupo de people. pessoas que ele chama meu povo. And another group he calls E o the outro others. grupo que ele My chama de os people outros. and the other people. Meu povo e os outros povos. And I found out E eu descobri that when the group que called quando my o grupo people chamado meu speaks to povo Jehovah, fala com Jeová, é como se Jeová se levanta do seu trono e diz, o meu You povo. understand? Vocês entendem? I found out he's very Eu sensitive to them. descobri que ele é muito sensível a respeito deles. And that's why, E é por isso even when distress comes, que até mesmo quando He says, vier a "But my aflição, people." ele diz, mas o meu povo. he says, but
even Ele in the diz greatest distress, que até even in the mesmo worst na distress maior that has never aflição, happened, he na rises and maior says, aflição but como nunca my aconteceu, people, I'll ele deliver. vai dizer, mas o meu povo eu vou livrar. And that's why I say today, E é por isso que eu digo that hoje, as a church, as a que como congregation, igreja, that's como why I say today, congregação, é isso que ele está dizendo hoje, que como igreja, como as a congregação, sacred assembly, I como want uma us to Assembleia find out today, Santa, when the Lord says my people, que are nós we really descobramos my hoje, people? meu povo, quando o Senhor diz meu povo, nós somos de fato meu Because my povo, people we see he loves. porque esse que ele chama meu povo, ele And ama. that's why I said, for E é this por isso que eu church, disse which I que esta pastor, igreja, a qual eu estou pastoreando, I want to find out today, eu quero descobrir what does it hoje take for us to be o que my é people? necessário para que nós If sejamos we are not meu my povo. people, then E what se nós não ought we to somos do meu to povo, become então o que my nós people? temos que fazer para nos tornarmos My meu assignment povo? here is very simple today. E a minha missão aqui é muito simples My hoje. assignment here is very A simple minha today. missão hoje é muito simples aqui hoje. To interrogate us, Para nos to interrogar, investigate us. para nos find investigarmos e descobrir Who are we? quem somos nós. And also E to também raise for you para levantar the diante de features, vocês as the características, character, o the caráter identity of a the people identidade Jehovah calls desse my povo people, que Jeová that we may chama de measure meu and povo, check. para Are we que nós really my possamos people? medir e avaliar. And if we are not my Nós somos people, meu povo, e se nós não somos And meu if we are not povo, even aspiring to be my e se people, nós não I'll estamos walk nem out. sequer That's the desejando reason ser meu povo, eu vou embora. that this Essa church é a may also razão be pela called qual eu estou my aqui. people. Para que esta igreja so, também possa precious ser people, chamado meu povo. Então, povo today, precioso, hoje, I want us to begin to examine eu quero que nós comecemos a the examinar character o caráter of the people that do Jehovah povo calls que my Jeová people. chama de meu povo. Who are these people? Quem é este povo? What do they look like? Como eles se parecem? What do they do? O que eles fazem? My people. Meu povo. You find that in every Você situation, descobre he que em always cada branches out and situação, says, but my Ele people, and they shall be sempre my separa people. e fala, meu povo, e eles serão meu povo. And he says E ele diz, that in every worst situation, but if my em people, qualquer situação, meu povo. Vocês estão entendendo? my people. That's Ele why, fala, listen meu to me, povo. people. É Listen por to isso, somebody. ouça-me, So today, ouçam-me, que I hoje want to begin an eu quero adventure with you. começar uma aventura com vocês. I want to begin a journey with Eu you. quero I começar want uma us to walk. jornada com You know what vocês. an Você sabe o que é adventure is? uma An aventura? adventure Uma aventura is like an excursion. é como uma It's like a excursão, journey to é como uma unknown, to jornada discover rumo a ao treasure. desconhecido para descobrir um tesouro. So that's why I said, Então, I por want isso us to que eu begin a disse journey que nós to vamos begin to discover a começar uma treasure jornada para called my descobrir um people. tesouro chamado Who are meu these? povo. Quem And são what does it estes? take for E o us que é also to be called necessário my para que people? nós possamos ser chamados de meu povo. At the end of this sermon, No final deste sermão, I want all of you to have eu quero appreciated que todos my vocês people. What it means to be apreciem called my o people. meu povo, o que ele significa quando That ele if fala there's meu povo. anybody here E se tiver alguém that aqui has not been my people, que não that today tem you may sido meu change. povo, hoje tem que mudar. change and be called my people, Tem que mudar e ser chamado de meu povo. that you may enter. Para que vocês That's what I possam said. entrar. And I É por say, isso que eu Daniel chapter disse. 12, Então eu disse, Daniel say, capítulo 12, eu disse, my assignment here today, a minha missão and aqui if I'll hoje, do this, I will have e completed se my eu job. fizer isso, My eu completei assignment o here meu today trabalho. is A to minha bring missão it aqui to hoje you, é that you may trazer para appreciate the vocês, features, para que vocês the possam character, apreciar the as identity, características, o personality, caráter, a identidade, a of that which personalidade he calls my people. daqueles que Deus Daniel chama de chapter meu 12. povo. Daniel capítulo 12. Verses 1 to verse 6. Once you are there, Versículos when you 1 ao get 6. there, say Quando amen. vocês chegarem lá, digam amém. At that time, Naquele Michael the tempo, great prince, who Miguel, o protects grande your príncipe, people. que protege Did somebody hear me? seu povo. Did Alguém somebody me hear ouviu? me? Alguém me ouviu? Did somebody hear me?
Alguém me ouviu? As he begins, he says, Quando ele começa, ele at diz, that time, naquele wakati tempo, huo ikifika. When that time arrives, he says, at quando that time, aquele tempo chegar, Michael the naquele great prince tempo, who protects Miguel, o your grande people, príncipe, que meaning my protege o seu people. povo, quer dizer, o meu povo. Then he says, did somebody see that? Então ele diz, alguém viu Again, isso? at that De time, novo, naquele tempo, Michael the great prince Miguel, who o grande protects your príncipe, people que protege will o seu arise. povo, vai He se says, he will levantar. arise. Ele diz, Meaning, ele the se protector levantará. of his people will Ele arise. quer And he dizer, vai says, proteger o seu there povo. will E be ele a diz, time of que distress haverá tempo such de angústia e as has aflição, not happened como from the nunca beginning aconteceu of nations desde o início das until nações then. até então. Escuta, escuta. Just listen. Escuta isso aqui. Escuta. says, Ele diz That there will be a que haverá distress historic. uma aflição e uma angústia He says, histórica. there will be Ele a diz, distress never haverá happened before. uma aflição como nunca aconteceu For example, antes. if you thought Haiti Por earthquake exemplo, was something, se você pensa que o terremoto do Haiti foi alguma coisa, milhares de corpos, isso vai ser apenas um brinquedo de criança. Se você pensou que o tsunami japonês foi alguma coisa, ele diz, esquece isso, isso aí foi um brinquedo de criança. Ele está dizendo at that time, que haverá naquele tempo, uma angústia como nunca houve antes. But he says that when that distress will begin to raise its ugly head, Quando essa angústia then he começar a says levantar a that sua cabeça Michael the great feia, prince who protects his Miguel, people o grande will príncipe arise. que protege o seu povo, se levantará. Alguém Who ouviu? protects the people will Aquele arise. que protege o seu povo Arise. vai se As in, levantar what's going on here? e vai dizer o que está acontecendo aqui. Entenderam? And his job is to what? E o trabalho dele é fazer o quê? Proteger o seu povo, meu povo. Quer dizer, o seu povo, o meu povo, o povo dele. What is it? You say, no, you see, you're walking. You say, huh? What is the meaning of that? Before we continue reading, what is the meaning of that? What is the meaning Antes of de that? nós continuarmos a ler, o que significa isso? He says, listen, somebody, listen to this. Ouçam isso. He's saying Ele está that dizendo at that time, que naquele tempo, when distress begins, quando a angústia e a aflição there will começar, be divine protection. haverá proteção divina. Aleluia. He's saying Ele está dizendo that for his people, que para my o seu people, povo, there meu will be, povo, however, divine haverá, protection. entretanto, proteção divina. When the distress just begins, Quando a aflição right away, simplesmente he already começar, carves out his people. ele já vai separar o seu povo. Who are these people? Quem é esse That's povo? why I'm here today. É para isso que And eu let estou me aqui tell you, hoje. people, E deixe-me this dizer-lhes, church se esta will not igreja aspire to be my people. não then I deseja don't- ser meu povo, então eu prefiro ir My embora. job is to make you O his meu people. trabalho é fazer de vocês o meu povo. Hallelujah. Então vocês estão entendendo a gravidade disso? Let Aleluia. us read on. Vamos Let us read continuar on. lendo. You're repeating. Huh? Vamos continuar We lendo. have to read. Let's read Nós further. temos que ler. Look at what he says. Vamos continuar lendo. Olha o que ele He diz. says, there Ele will diz, be a time of distress e haverá such tempo de as aflição has never como happened nunca houve from the beginning of antes. nations. Desde o início until das then, nações meaning until até now. então. Quer dizer, até We all know agora. that the hour is now. Todos nós sabemos que This esta meaning- hora é agora. Quer dizer, ele é um poderoso mestre No da word can palavra. escape his fingers. Nenhuma palavra pode escapar dos seus Every dedos, word he hein? touches, it comes Cada out. palavra que ele toca, ele faz ressaltar para nos ensinar o significado profundo. E é isso que vocês têm que fazer. Tem que ensinar a palavra no profundo, says- hein? E ele diz That the distress que a angústia daquele then is tempo, now. daquele tempo é agora. We all know that it is now. Todos nós sabemos que é agora. He says, but inside Ele there, diz, he has already mas lá covered dentro, but my people. Now ele listen já what he says. cobriu o He says, meu povo. But at that E ele time, diz, naquele your tempo, people, o did somebody hear seu me? povo, He alguém me ouviu? says- He says, Ele but at diz, that time, mas naquele tempo, you see what he's saying? é isso que ele está He dizendo. says, but, Ele diz, which means, mas, however, quer dizer, spite entretanto, of that, apesar despite disso, that, apesar disso, huh? He says,
Ele diz, Regardless, nevertheless, não importa o que aconteça, mas at that time, naquele tempo, your people, o seu povo, everyone whose name todo is aquele found cujo written in the nome book, for achado will escrito no be livro, delivered. será livrado. Vocês Open viram isso? He said, listen Ele to me, está people. abrindo. I have Então to say this. ouçam-me, eu tenho que dizer isso. There are a few things I want to Há bring your algumas attention to. coisas para a qual He quero says chamar a one sua thing. atenção. Ele diz uma coisa. He says now, Ele diz I am agora beginning to open que eu for estou you começando a abrir para vocês the revelation, a revelação, the unfolding o desdobramento of the identity da of the identidade people do Jehovah povo calls que my Jeová people. chama de meu povo. He says, E he ele says diz, this. ele diz isso. He says, Ele diz, but your people, mas which o is seu my povo, people, which que is his significa people, meu povo, que significa o povo dele, everyone whose todo name aquele will cujo be nome found for written achado in the book escrito no will be livro, delivered. será livrado. Vocês ouviram o que eu acabei de dizer? Eu disse, He said, Allah, ele diz, I've just found out something. eu acabei de descobrir algo. You see what he's telling them now? Vocês viram o que ele I've está just dizendo found out agora? something. Eu acabei de descobrir algo. I found out Eu descobri that one of the first que uma das identity, primeiras the identidades, feature of my people is that características the do meu name povo must é appear que o in the nome book. tem que aparecer no livro. If you're making notes, Se that's number você one. está anotando, este é o número Uau. 1. E ele diz, uau, Now, I agora came here in the morning eu venho aqui de manhã and I said I'm going to talk to e you eu about my disse, people. e eu vou falar com vocês a But respeito now the do Lord meu has povo. helped me. Mas agora o Senhor está me I found ajudando. out that there is E a eu book. descobri que tem um livro. There is a book. Há um livro, There entendeu? is a book in which your Há um name livro must be no qual found. o teu nome tem que ser For you to be my achado people. para que você seja Uau. meu povo. Uau! E Listen to ele me, diz, somebody. ouça-me. I don't know whether you heard what I heard. Eu não sei se você I am ouviu o que told eu ouvi. that Me foi there is a ensinado que há um livro, ou Which seja, is- there is há a uma list. lista, entende? Há uma lista. Há uma There is a lista list. que eles They têm que ir must go and checar check e and dizer, say, Zablon Zablon Witty Mitara, diz, Zablon Mitara, Zablon Mitere. until I go to Zablon Witty. Até que eu chego a we Zablon got Witty. him. Achei ele. We got him. Já achei. He's my people. Ele é meu povo. And that's why I wondered. E é por isso que eu fiquei But who are pensando, these people? mas quem é esse povo? But now I'm told Mas that there is agora a me book. foi dito que há um livro. And in that book, E your naquele name livro, must o be teu nome handwritten. tem que estar Hallelujah. escrito. He said, church, Ele diz, igreja, let me ask you. deixe-me perguntar. Allow me. Permita-me. Allow me to ask. Permita-me perguntar isso. Dancing here every Sunday. Dançando aqui todo domingo. Dancing here. Dançando aqui. Worshipping here every Sunday. Adorando Every aqui Sunday. todo Worshiping. domingo. Todo Cleaning domingo windows. adorando. Todos os membros. Putting flowers here. Põe as flores aqui. Praying quickly in the morning. Orando rapidamente na manhã. The door is open. A porta Coming está in. aberta. Coming in. Entrem, Coming in. entrem, entrem. Estão entrando. And after E finishing, depois going de home, acabar, vão holding para children casa, going. pega as crianças e vão. But allow me to Mas ask one permita-me question. fazer uma pergunta. Precious people, Povo precioso, in all your practice, em todas as suas práticas, in all you do, em tudo que for the você Lord, faz para o Senhor, have you bothered to find você out se importou de whether descobrir your name is in se the o book? teu nome está no livro? Have you really found Você out? Have realmente you really descobriu? bothered Você to se ever importou find out de alguma vez that in your descobrir worship? na tua adoração? Look, Look, in your worship. olha, na tua You adoração. check, you say, my Você people. checa e diz, Have you ever bothered? meu povo, você se importou com isso alguma vez? The elders, Os anciãos, the men's fellowship, na comunhão We dos don't homens, meet it. We do na it reunião here, das and we filhas, like nós it. fazemos isso e nós gostamos. we like it here. Nós gostamos disso aqui. But precious people, Mas, povo I precioso, found out that eu the Lord descobri has raised the que o benchmark. Senhor estabeleceu um He padrão. has raised the standard. Ele levantou For um measuring padrão para medir o seu povo. Look, he says, Olha, ele diz, my people. meu povo.
Again, this side. Okay, see many. E olhando desse lado, não. My Não tem people. ninguém. Lá, He meu has a povo. standard, somebody. Ele tem um padrão, entende? And I want to find out E in eu our quero practice of descobrir worship, que se na do nossa we prática de measure to the adoração standard of God? você está dentro do If we padrão don't, de Deus. today Se is não today. estiver, hoje é We hoje. must aqui. begin the journey. Nós temos que We começar essa must be called jornada. these people. There Nós is no way. precisamos ser chamados, seu povo. Não tem outro jeito. I mean, no other Eu quero way. dizer, Only one way. não tem We must nenhum be outro caminho. called Só my tem people. uma forma de sermos chamados meu Yeah, you povo. understand? Então a igreja, vocês já fire of the entenderam? Lord. O fogo do Senhor. People, forgive me for my sins. Povo, perdoe-me pelos meus pecados. Blessed, you can preach every Sunday. Vocês são abençoados que vocês podem pregar todos os domingos. Eu quero pregar, mas eu não posso. Não, eu não posso. Eu tenho que estar sempre na casa orando pela igreja, orando pelos Now we found pregadores. Mas agora nós I found descobrimos. Eu já descobri. Now I found it. Eu descobri I found agora. out that actually there is a Descobri book. And que the realmente há question um then livro. becomes, I Então want a to pergunta begin agora with you é, another eu quero journey. começar We com inside the vocês journey. agora uma The outra question then jornada becomes, dentro da which jornada. book A is pergunta this? agora então é, que livro é este? And where is it? E onde ele está? And if we can find E it, se if nós we can lay pudermos our hands on that achar, book, then se we nós can podemos search for pôr our as mãos deste livro, nós podemos buscar, procurar os nossos nomes. You people, you love the Lord. Vocês Oh, amam o forget Senhor. about me, I love him. Me esqueçam, eu amo o Senhor. him, Eu amo o Senhor e eu And espero then he por says, Ele. Então I ele want us to diz, find out nós queremos descobrir which book is this he's talking que about. livro é este So do let qual us ele está begin the falando. journey. Então vamos começar a Let us find out jornada. which book Vamos is it. descobrir que And livro é where esse is it? e onde ele está. Hallelujah. Aleluia! How many until now Quantos de vocês até agora, understand what I'm talking about? entendem daquilo que eu estou falando? And you see, precious people, E ele diz, povo precioso, I don't want to waste your time. Because não quero my fazer journey você is perder long. seu tempo, porque a We minha have a jornada long é journey. longa. I have a long Nós journey temos with uma you. longa jornada And com in this vocês. journey I say, E nessa jornada we eu shall disse, lay down, nós temos que estabelecer, spell out, decifrar, illustrate, ilustrar, exposition, expor, expose, revelar, list down listar the character. o caráter. He loves. Ele ama isso. The identity, A identidade the specific deles, identity, a identidade specific. Something you específica, can lay your hand algo que on você and possa I pôr got as it. suas mãos e saber, eu consegui. É específico, algo que eu possa pôr as minhas mãos e dizer, hoje eu consegui. Of Entende? my people. Deste And the first povo. thing I found out E a is primeira that coisa there que eu is a book. descobri é que há um livro. And your name E o must seu be nome found tem que written ser in that achado, book. escrito naquele livro. And now E agora, I want to walk with you. eu quero andar com vocês. As for me, Quanto a mim, I have some few eu questions ainda still tenho disturbing algumas me. questões que ainda That me I must clear incomodam, before I go que to eu the tenho que deixar claro antes de ir ao Because livro. Por quê? when he talks about my Quando people, ele fala sobre o meu povo, he's saying ele está dizendo that there will be que mayhem. haverá devastação, There'll be haverá chaos. caos, There'll be haverá tempest. tempestade, There'll be confusion. confusão, Destruction. destruição. But there Mas no meio disso But tudo, my- ele diz, mas o meu povo, save. eu vou salvar. So I Então, know that I want to eu go, sei que eu because I've quero already ir, porque eu opened já for you abri para the vocês first character. a primeira The característica, first property. a primeira The first propriedade, a identity primeira that there is a identidade book. que diz The name que há um livro must be e o found nome tem que written ser in achado, the book. e o nome tem que ser achado escrito But naquele for you livro. to understand Mas para vocês the entenderem advantage, a vantagem, the a gravity, gravidade, the power. o Somebody who is poder. wise is writing. Alguém que é sábio vai escrever cada palavra Somebody da who is wise is minha not going to língua. lack one. Aquele que é sábio Because não all the- vai faltar palavras, porque está Every- I tudo said lá. the gravity. Eu disse a The gravidade, a autoridade, o To poder understand de the entender gravity, a gravidade, the authority, a autoridade, the power o of poder being my people. de ser meu First of all, let's povo. understand. Primeiro de What tudo, type of temos que distress entender Lord- que tipo de tribulação o Senhor está falando aqui. Because then if it is Sim, something not porque worth se being for delivered algo from, do qual não vale a then pena ser again, being my livrado, people is nothing. então ser meu povo não significa nada. Somebody understood me. Alguém me entendeu? He said, if it is Ele something diz, small se for algo pequeno, that's not worth being delivered from, do qual não vale a pena ser livrado,
then there's Então, no great não há advantage nenhuma in life. grande vantagem em ser So meu let us povo. see. Então What vamos is the ver distress? qual What é a kind of tribulação, distress? que How does tipo de God tribulação, define that distress? como Deus Is it define a essa death and life tribulação. situation É uma where situação we de must vida now ou be morte, subdued to onde be like agora nós temos que nos submeter e sermos meu What kind of povo. distress? Que tipo de So turn tribulação? with me. Então abre Before we comigo, get to the second character. antes de chegarmos à segunda característica, abre comigo, povo Turn with me right precioso. Abre comigo The agora book of Matthew. o livro de Mateus. I said Matthew. Eu disse Mateus. Matthew, the 24th chapter. Mateus capítulo 24. Matthew 24. Mateus 24. Hallelujah. Aleluia. I said 24. Eu disse 24. Turn with me to Matthew 24. Abra comigo em Mateus 24 para que nós possamos entender essa tribulação. Que tipo de tribulação? Matthew 24. Mateus 24, Verse 20 or the 22. versículos 20 ao And this is what it 22. says. E é isso que ele diz. Am I wasting someone's time? Estou fazendo alguém perder tempo aqui? Bom, ainda não vi ninguém checando os relógios ainda. Because I'm sensitive. I will just. É porque eu sou sensível e eu quero evitar esse tipo de coisa. Porque vocês sabem que o Senhor não me permite fazer isso. Mas a razão pela qual Ele me deu a graça para fazer isso é porque há tanta coisa em jogo para a igreja agora. Agora mesmo tem que acontecer do jeito certo. Porque este é o final, o grande final. Este último jogo tem que ser jogado com rigidez e com seriedade. Entenderam? Corretamente, porque nós não teremos outra oportunidade, outra geração para preparar isso. Entendem? Mateus 24, Beginning from verse 20. começando no versículo 20. Somebody, are you there? Tem alguém aí? Your word Ah, says, Kênia, vale a pena lutar com vocês. Allow me. Me permitam até me misturar com os políticos. Me permitam isso. For this one, I need. Por esta causa, eu preciso fazer. This is the revival. Porque nós já vimos que o avivamento já matou muitas pessoas. So turn with me, Então, precious abra people. comigo, povo precioso, Mateus 24, Verse 20 to 22. versículos 20 ao 22. You understand? Vocês entenderam, né? The O fire. fogo. Pray that your E ore flight para que a vossa fuga will not take não place aconteça in no winter inverno, or on Shabbat. nem on Shabbat. no sábado. For then Porque there will be haverá então great distress grande tribulação, unequal como nunca from the houve, beginning of the desde o world princípio until do mundo now. até agora, Aleluia. nem jamais haverá. Did you hear that? Aleluia, vocês ouviram isso? Ouça, ouça. You did not hear. Vocês não ouviram. You understand that part? Vocês entendem essa parte, né? You did not hear. Não, vocês não ouviram. Let me tell you. Let me Deixe-me dizer-lhes. He says Ele diz isto, that when God says something que once, quando Deus diz algo uma vez, catch that. agarre isto. That thing is of God. Isto é de gravidade. Once like this, catch that. Uma vez que você ouviu, agarre. But when the Mas Lord, quando o Senhor, when the Lord says quando o something Senhor twice diz in algo the Bible, 2 vezes na Bíblia, haha, por favor, agarre isto como questão de vida ou morte. E ele diz que a minha missão nesta noite é ter certeza que até o final desse sermão ele prevaleça. Que até o final desse sermão cada um de vocês pode fazer isso. Tell me. Veja, ele está fazendo. Tell me. Diga-me, quais são as qualidades do meu povo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ele usa isso para comparar consigo e diga, eu preciso trabalhar em mim mesmo. Ou, eu sou o meu povo. Entenderam? Esse é o meu trabalho. E ele diz, e agora ele diz, Daniel said, Daniel diz, like has not como happened nunca from the houve beginning of desde time. o princípio do tempo, do princípio das nações, acho que ninguém me ouviu. Which means Significa, pega o Haiti, take pega a economic crise econômica, take depression, depressão, take tsunami, pega o tsunami do Japão, junta tudo isso. Não, ainda não aconteceu. Ué, then that distress, então, essa tribulação eu não quero. I want to be E nesta tribulação eu quero ser meu povo. Vocês entenderam isso? Ele diz, yeah? And never to be equaled again. nada que possa ser comparado. Listen to me, somebody. Ouça-me.
I don't have time to dwell on this. Eu não tenho tempo para permanecer muito nisso. Alguém ouviu o que eu disse? Ele agora está dizendo a eles que eu não tenho muito tempo para ficar nisso, porque eu estou seguindo para um lugar com vocês. Eu estou seguindo para um lugar, mas este foi apenas um entretanto para que nós possamos entender a gravidade de ser contado entre estes que são meu povo. Diante do horror da tribulação, eu tenho que ser meu povo. I don't have time, but let me explain this to Eu you. não tenho tempo, mas deixe-me explicar isso You para understood vocês. well. Se vocês entenderam bem, He's saying, ele está dizendo, don't do it in the winter. não faça isso no inverno. Ele falou He's isso? saying, Ele está dizendo, don't do it in the winter. ele está dizendo, Because não it's too far, faça you may durante o not get inverno, too far. porque é frio demais e você talvez não consiga ir muito longe. Significando que esta tribulação vai exigir que você fuja para longe, se você puder. Hã? Too cold. Frio demais. You know the way it's cold in Você the sabe winter? como é frio no Some of you may inverno? not Alguns de understand, vocês but in the talvez não winter, when you entendam, mas no step inverno, out, quando você it's põe o minus pé para fora, é menos 20 your graus. bones feel E the os seus cold, it's eating the ossos bone. sentem o frio, está comendo The os nose seus is dead, ossos. the fingers O are nariz dead. e as pontas He said, dos "Don't dedos do it." ficam amortecidos. Ele disse, Don't. não faça isso, He não. said- E ele diz, He says, don't. ele diz, não, Don't try. nem tente. He says, Ele diz, neither should you try it também on não Shabbat. deve tentar que seja no sábado. Because on Shabbat, Porque you're no only allowed sábado to walk te é 3 permitido quarters of andar mile, somente not 3 more. quartos de milha e Not nada allowed. mais. Não, você não é He said, don't do it permitido. on those two occasions. Ele disse, não faça em He nenhuma doesn't dessas understand duas that you may ocasiões. run very far. É melhor que seja domingo para que você possa correr mais longe. Agora olhem para mim, povo precioso. Olha, foquem em mim para que eu possa fazer um resumo. Foquem em mim. Olha aqui. He has said the following. Ele disse o seguinte. He has said Ele disse there is a book. que há um livro. That's number one. Esse é o And número your 1. name must be E o found teu nome written tem que in ser that achado escrito Aleluia. no livro. Aleluia. book. And I took you a little E bit eu trouxe outside vocês um here pouco de to lado aqui explain para the explicar kind para of vocês distress o that tipo de warrants tribulação que exige salvação. Hallelujah. Aleluia. Blessed are those who write. Bem-aventurados vocês que escrevem tudo, porque um dia vocês vão acordar e vão descobrir que ele me levou embora. Embora. E vão dizer, uau, para onde ele foi? Vão checar lá e eu não vou me achar. So we Olha, have found that there is a então book. nós descobrimos I'm que going to tem go um back livro there. e eu vou voltar lá. And I have one task. E eu Just tenho uma one missão, somente uma missão assim. I have one task. Eu tenho uma When I missão. go back there, Quando eu my volto task lá, will be find e a out minha missão which book is he é talking descobrir about. de que livro ele está falando, que livro é esse do qual ele está For falando. that matter, E ele fala por esse turn with me assunto. to Revelation chapter Então, para este 21. assunto, abre comigo em Apocalipse Aleluia. 21. Aleluia. Revelation Hebreus, não. I said Apocalipse. Revelation 21. Eu disse Apocalipse 21. E ele diz, Write every scripture. escreve, toma nota de toda a escritura que eu estou dando, porque eu tenho que abrir essas escrituras. Nós temos que abrir essas escrituras hoje e descobrir, nós somos realmente meu povo? Revelation 21. Apocalipse 21. Let me find it also myself. Deixa eu também achar. And in my title, E no meu some título, titles of the Bible. algumas Bíblias têm títulos. In my title, No meu título, I don't know which Bible you are reading. bom, não sei que livro vocês estão, que Bíblia vocês estão lendo, entendem? Because you cannot talk Mas a minha, bom, só posso falar da minha. Porque na minha, when he reaches chapter 21, quando ele chega no now he capítulo puts the 21, title. agora ele coloca um título. And he says, E ele diz, the New Jerusalem. a Nova Jerusalém. I can't Aleluia! read it, too much fire. Vocês eu não posso ler, é muito Did you hear what I fogo. heard? Vocês ouviram o que eu ouvi? As we are beginning, Quando nós estamos começando a descobrir que livro e que livro estão escritos o nome do meu povo, title, qual é o the título? New Jerusalem. A Nova Jerusalém. Something tells me Algo me diz that my people
que meu povo, they will live in this city. eles vão morar nesta cidade. Aleluia! E a igreja vai aplaudir, entendem? Porque você está abrindo a Bíblia para eles. A Bíblia, você não precisa nem ler, só de olhar para ela já é revelação. A palavra de Deus é rica e poderosa. É só de olhar você já tem revelação. Eu posso ver agora. Ele diz, o título 6, a Nova Jerusalém. E quando ele olha, na versão New American Standard, ele diz o novo céu e a nova terra. Aleluia! Então, quando eu olho para este título, e lá dentro eu quero descobrir o livro. Então eu já entendi que 1 mais 1 é igual a 2. Entendeu? Ouviram isso? Eu já entendi que 1 mais 1 é igual a 2. Significando que se eu juntar os pontos do título da Nova Jerusalém e o livro lá dentro, então eu já entendi que esse povo vai viver lá. Eles são habitantes. Eles são os habitantes da Nova Jerusalém. Ele diz, a Nova Jerusalém. Então, povo precioso, agora, vamos começar uma jornada dentro da jornada. O livro. Para descobrir que livro é este. Será que nós podemos pôr as mãos nele? Enquanto ele começa a falar sobre o livro e das coisas que envolvem o livro, abram comigo ao versículo 3. Apocalipse 21, versículo 3. Tem alguém aqui? Amém. E ele diz, e eu vi uma grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Ele habitará com eles. Aleluia. Eles serão o seu povo e Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Aleluia. Vocês viram isso? No nosso caminho. Ele fez assim, mostrou, neste caminho. Porque até mesmo os professores nas escolas, eles têm que enfatizar os pontos. Eles têm que apresentar. Eles têm que passar a mensagem, os tópicos. Quanto mais nós no Espírito, para ensinar esta igreja, para que quando você ensinar isso, porque esta mensagem está cheia de fogo do começo ao fim. Vocês viram isso? É fogo, fogo, fogo. É muito fogo. E ele disse, no nosso caminho, para descobrir qual livro, de que livro ele está falando. Ele já está falando sobre o meu povo. Aleluia. Vocês veem o quanto que ele é chegado neles, o quanto ele os ama. E ele diz que quando se trata do meu povo, eu descubro uma segunda identidade. Uma segunda marca. Aleluia. Eu estou falando sobre a segunda característica deste povo. E ele diz, olha isso. Ele diz, olha, que quando se trata do meu povo, quando ele encontra o meu povo, quando ele encontra, assim, cobre tudo. Ele diz que quando ele já conseguiu separar o seu povo, ele diz, agora o tabernáculo de Deus é com o homem. Alguém entendeu isso? Então escreve. Ele diz que quando ele descobre, acha o meu povo, então ele faz essa declaração. Agora ele diz, agora a habitação de Deus é com o homem. Aleluia. E ele diz, e ele habitará com eles, e eles habitará com eles, e ele será o seu Deus, e eles serão o seu povo. O que ele está dizendo? Listen to me, somebody.
Ouça-me. In other words, he's saying Em that outras the palavras, second ele está identity dizendo que a segunda is identidade that my people é que meu are the povo people é o among povo whom Jehovah, entre os the quais Lord, he dwells. Jeová Deus habita. Church, Igreja, allow me to ask you a question. permita-me fazer-lhes uma I hope pergunta. you're writing this very. Bom, espero que vocês estão escrevendo tudo isso. Igreja, I must ask you a eu question. tenho que Just one, I fazer-lhes must uma ask. pergunta. Só uma pergunta eu quero I fazer. have no choice but to ask Eu this. não tenho escolha mais de fazer esta In your pergunta. worship, Na sua adoração, praising, louvor, service, serviço, prayer, oração, church, igreja, does God dwell among you? Deus habita no meio de vocês? Hallelujah. Aleluia. Because it says, Porque ele when he diz, dwells among them, they shall be my people. quando ele habita no meio deles, eles serão meu povo. To explain. Vamos fazer um pequeno intervalo, então eu volto para explicar. And no, I'm not telling you to do particular things. Não estou dizendo para vocês fazerem de uma forma específica, eu estou fazendo do meu jeito. Aquele que pegar isso, então agora é seu, entendem? Nós But vimos Jehovah, que Jeová, when he looks at the earth, quando ele olha para a terra, he looks at the world. ele olha para o mundo, ele vê He sees two groups of people. ele vê dois grupos de pessoas. And one group he calls my E um people. grupo ele chama de meu povo. Aleluia. And the other are just others. E o outro, são apenas os outros. And we saw E nós vimos absolutely imperative. It's very que é critical absolutamente that as a church, imperativo e crítico que como igreja, I'm saying this church, eu estou dizendo esta igreja, como that we congregação, sort ourselves out. que nós nos examinemos a nós mesmos para This descobrir standard, this benchmark um that the Lord has padrão, raised, called este my people. padrão Can que o we Senhor reach it? levantou chamado meu povo. Podemos alcançar este padrão? Hallelujah. And Aleluia. if we are to reach it, what E se nós tivermos que alcançá-lo, o que é necessário para que nós possamos alcançá-lo? to reach it? Para alcançá-lo. Ei, And we must. e nós temos que alcançá-lo. Mas o que é necessário? And then I E began então, a journey eu with comecei you. uma jornada com vocês. And we began to explore. E nós an começamos a exploration explorar, a fazer uma and a exploração. discovery trail to go and Um find caminho things. de descoberta para descobrir algumas coisas. E ele diz que em todas estas coisas a respeito do meu povo, há algumas identidades que nós temos que descobrir. E uma delas, there is a book. nós descobrimos que há um livro. E que este livro, Your name must be o teu nome, tem que ser encontrado escrito naquele livro. Alguém me ouviu? I think, Eu creio, I think. sabe? Eu acho. Mas na verdade você está falando, quando ele fala eu, ele está querendo dizer eles. For me, I think it would Para be mim, eu absolutely creio tragic que seria absolutamente for us to trágico worship here para nós Sunday to adorarmos Sunday, aqui de domingo a domingo, January to January, de janeiro a janeiro, and yet e ainda assim ficarmos chocados ao descobrir que os nossos nomes não estão escritos no livro. hallelujah. Aleluia! And that's why I say E é por isso que eu disse. we rather begin a journey Então é now melhor começarmos uma jornada before agora, it's too late. antes que seja tarde demais. The book. Então nós vimos But o in livro, trying to understand the mas book, ao tentar get to the entender o book, livro which e book chegar is ao this? livro, que livro é este? Huh? Hã? And whose book is it? E de quem é este livro? Hã? And where is it? E onde ele That we está? may get and check our. Para que nós possamos and check our name, consegui-lo e checar os nossos nomes. to see if we can find our names. Para ver se nós podemos encontrar os nossos nomes escritos lá. And it was in the process
E foi neste processo de começar a explorar onde este livro habita, onde está este livro, que livro é este? Nós descobrimos, olha, o título. Nós descobrimos, olha, o título, ele diz, Nova Jerusalém. Todos entram em pânico naquele momento. Porque eles estão começando a entender que isso é grave. O Senhor está tentando levantá-los no púlpito. Porque este é um novo sacerdócio. Ele tem que instruí-lo, ele tem que mover-los com um programa. Entendem? Vocês viram domingo passado? Domingo passado ele disse, aquele a quem dado a habilidade, aqueles a quem foram dadas habilidades, eles vêm com o programa, eles simplesmente vêm e já começam a transmitir. E o povo está falando lá, mas ele não está nem ouvindo. Entendem? Ele está conectando as coisas. E é isso que está acontecendo aqui. Vocês vieram com instrução. Você sabe aonde tu estás conduzindo eles. E eu sei aonde eu estou conduzindo vocês. Oh, uau, ele até sabe. E nós vimos, quando nós começamos a descobrir no livro, o título, Nova Jerusalém. E ele disse, esse povo tem que ser os habitantes daquela cidade. Quantos querem habitar naquela cidade? Todas as mãos levantam, entendem? E foi no processo que nós visitamos Apocalipse capítulo 21. Quando ele começa a fazer um preâmbulo. Você sabe o que é um preâmbulo? Um preâmbulo é como um tipo de introdução. Já te dizendo o que se espera. Você pode chamar de um começo. Assim como quando você olha para o jornal e você olha as manchetes já te dizem o que está dentro da notícia. Então, na introdução ele diz, e agora a habitação de Deus é com o homem. Quando ele os encontrou. E ele disse, e eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Ele disse, eu mesmo. Ninguém me ouviu aqui. Ninguém me ouviu aqui. Ninguém me ouviu. Eu disse, que ele disse, eu mesmo. Ninguém ouviu. Jeová disse, eu mesmo serei o seu Deus. Não vou enviar ninguém. Você entende o quanto ele os ama? Ele disse, eu mesmo serei o Deus dele. Eu mesmo, não vou enviar nenhum outro. Então, na semana passada nós rompemos no lugar onde eu disse que nesta semana, neste domingo, eu tenho uma missão. A minha missão é revelar para vocês hoje que nós podemos descobrir o que é necessário para que Deus habite no meio de nós, para que nós sejamos seu povo. Checando, meu povo. Deste outro lado, meu povo. Alguém foca aqui. Ele diz que ele pode habitar. Ele agora está repetindo. Ele diz que ele pode habitar. Olha, estou checando. Meu povo. Ele diz. E quando ele os vê, ele diz, agora eles são meu povo. O que é necessário? Alguém me diga. O que é necessário? E é por isso que hoje eu quero que nós lentamente, sabe, eu não quero ir rápido, lentamente comecemos a caminhar através da jornada do que é necessário para Jeová, o Todo-Poderoso, habite no meio de nós. E para esse assunto, abra comigo agora no livro de 1 Coríntios. Bom, então ele volta aqui e diz, ouça, agarre isto, ele diz. Nós estamos indo em direção ao livro. Que livro? Onde? O livro de quem? Mas durante a jornada, nós descobrimos uma característica.
So don't get me wrong. Então não We entendam are mal. still heading to the book. Nós ainda estamos indo em direção ao livro, mas agora nós descobrimos uma característica. Ele diz, ele tem que habitar. Ele disse o quê? Que ele tem que habitar. And he celebrates, he says, E ele celebra e diz, agora a habitação de Deus é com o homem. now Ele diz, the agora tabernacle of God o tabernáculo de Deus é com o homem. So we are heading, Então nós estamos indo em direção getting the book. But para along pegar o the way, livro. I Mas found durante the o caminho eu descobri uma característica, identity. uma identidade. Hey, É, Leo. um dia que se chama hoje, First entenda? Corinthians. Então, 1 Coríntios. 1 Corinthians chapter 1 6. Coríntios, capítulo 6. Hallelujah. Aleluia. You know many times Sabe, muitas vezes você ouve as pessoas dizerem, I will leave no stone eu não vou deixar nenhuma pedra sem ser movida. Mas é isso. You're telling them, Entende? É isso. Vocês estão dizendo, vocês têm que trazê-los para o fogo. Quando você acabar, provavelmente você vai ter 2 ou 3 pessoas que vão querer ser pregadores. Sim, porque eles veem o fogo, o zelo, a essência, o fervor, o poder e a autoridade de pregar. Eles amam isso e dizem, eu quero pregar como ele. Eu quero ter um zelo total como ele tem. Eu quero pregar a palavra com todo o meu coração, entende? Quando você prega, você também está discipulando. E você sabe que os seus filhos só podem atingir o teu fogo. Entende? Então será fogo e mais fogo e mais fogo. E amor. So now, Então agora, 1 Corinthians 1 Coríntios, capítulo 6. Abre comigo lá. and he says from verse 1, verse Ele 12, diz verse 12, do versículo 1 até o versículo 12. Versículo 12. And you come back. Então Precious você people. fala. Povo precioso. You know, I love the Lord for one thing. Sabe, eu amo o Senhor por uma Just let you coisa. walk, browse, Ele não deixa a gente andar a esmo, sem direção. title. Então você vê um livro e um título. Somewhat. Vê o quê? Um título. In my Bible, Na minha Bíblia, he says ele that diz we are going to que find out. nós vamos It's a descobrir. small journey. We É are uma going pequena to find jornada e out nós vamos what descobrir it takes o que é necessário para o Senhor habitar no meio do seu povo, among men. no meio do homem. Among men. Você ouviu o que ele disse? Entre o homem. Eu acho que vocês precisam de DVD. Anyone tired? Porque tem alguém cansado aqui? Bom, ninguém está cansado. Obrigado. That question is to wake. Esta pergunta é só para acordar as pessoas. Ele diz, As he begins enquanto ele to começa a deliberar com vocês, to a conversation conversar com vocês on what it takes sobre aquilo for que the é Lord to necessário dwell para o among us. Senhor The habitar no first meio thing de he nós, does, a primeira coisa que ele faz é um título. E ele diz, imoralidade sexual. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Porque eu vejo, olha, ele diz, bandeira vermelha. Bandeira nyekundu. Bandeira vermelha. He said, what O does que it é take necessário para o Senhor habitar no meio de vocês. E a primeira coisa, imoralidade sexual, o quê? Bandeira vermelha. panicking now? E eles entram em pânico agora, e aqueles que estão em pecado agora querem se They arrepender. now want to begin to repent. Eles agora querem se arrepender. Red flag. Bandeira vermelha. It's not hidden. He raises it. Não está escondido, ele levanta e diz, bandeira vermelha. Imoralidade, pecado sexual, para. He Hã? says, stop. Ele diz, para. Red flag. He says, Bandeira vermelha, ele diz. I can already make the Eu já calculation in my posso, head então, fazer um cálculo na minha cabeça. that he's saying before E ele está he's already dizendo, saying antes de eu ler, ele já está that dizendo for God to que dwell para Deus among habitar no meio de vocês, sexual immorality, red flag, imoralidade sexual, bandeira vermelha. red flag, Bandeira vermelha. Ele está repetindo. sexual immorality, don't. Imoralidade sexual, não. Nem tente. Leo, I said. No dia que se chama hoje, eu disse, hã? Read, but he has Você vê, ele nem leu ainda, mas ele já puxou uma característica.
Então ele diz que a palavra é viva, você só de olhar para ela já tem uma Ele says- revelação, hein? Então ele diz, 1 Corinthians chapter 6, 1 Coríntios capítulo verse 6, 12. versículo 12. My Bible says A minha Bíblia diz, everything is permissible, tudo me é permitido, but not everything is mas nem beneficial. tudo Hallelujah. me convém. Aleluia. Ah, vocês não me ouviram? Ele está dizendo That there is a democratic space. que é um espaço democrático. He's talking about freedom. Somebody. Ele está falando de liberdade, alguém entendeu? You got it. Ele diz, faça, pega, Right. Do what you want. faça o que você quiser. Ele diz, He says ele diz that my people que o meu povo is a church, é uma igreja, is a congregation. é uma congregação que está ciente da She's aware. sua liberdade. Ela é consciente. She's aware Ele diz, ela é consciente, ciente, that she can do anything. que ela pode and fazer everything qualquer under the coisa sun. e tudo debaixo do céu. Entenderam? But he says, Mas ele diz, however, is enlightened. entretanto, ela é She says, iluminada. but not Ela everything diz, is beneficial. mas nem tudo me convém. Aleluia. Não, vocês não me entenderam. Vocês In não other words, he's entenderam. saying, Em outras palavras, ele está dizendo que o meu povo, they know their freedoms. eles conhecem a sua liberdade. Mas agora, Saying, ele está dizendo, olha, they are restricted. mas eles são restringidos. They're walking the narrow Ele está road. dizendo, eles andam no caminho I can go to the estreito. large road. Eu posso andar no caminho largo, no caminho amplo, no caminho espaçoso, no caminho grande, na super rodovia. But he says, Mas, ele I'll diz, just stay here. eu vou ficar é aqui. Because if I weigh out the Porque benefits, se eu pesar os benefícios, essa igreja pesou os benefícios. that church has weighed out Esta igreja está pesando. and say, it's not worth it. Está dizendo, não vale a pena. It is not beneficial. Ela diz, não é benefício para mim, não me They are convém. living their lives Eles reserved. estão vivendo as suas vidas reservadamente. And Aleluia. again, people, E novamente, deixe-me dizer isso. I don't want you to get lost. Eu não quero que vocês se percam nisso. Did you understand? Vocês me entenderam? O livro, The names. Right? os nomes, certo? Number 2. Número 2. Coming to see what book we Vamos find descobrir que must livro. dwell among. Nós descobrimos que ele tem que habitar no Must meio dwell with deles. Ele tem que habitar com But in eles. exploring what it Mas, takes to dwell, enquanto we find exploramos o que é necessário para habitar, nós descobrimos That is outra for him to característica. Para que ele possa habitar. And he says, E ele diz, number 3, sexual immorality. número 3, imoralidade sexual? Não. No, no, he says. Não, não, ele diz. And he reads on. E ele continua He says, lendo. Ele diz, Everything is permissible for me, tudo me é but I permitido, will not be mastered mas eu by não anything. me deixarei dominar por nada. Listen to me, somebody. Ouça-me. He says, Ele diz, for God to dwell in a people, para que Deus habite em um povo. lazima wawe huru. Entenderam o que Deus está dizendo? They must have Eles freedom. têm que ter liberdade. He said, no slavery Ele anymore. diz, acabou a escravidão, não mais escravidão. I will not be mastered. Eu não serei by anything. dominado. Meaning, sin will not enslave me anymore. Significando, o pecado não me escravizará mais. Sexual immorality. Imoralidade He raises it, sexual. somebody. He raises it. Ele está levantando este assunto. And he'd rather. E ele tem que fazer isso. He'd rather. Ele tem que fazer isso, vocês entendem? Sexual sin has brought down the church. Porque o pecado sexual He'd rather. derrubou a He'd rather igreja. raise it. Ele tem que levantar I'm very happy with isso. this scripture. Eu estou muito feliz com esta escritura. Entendem? Food for the stomach
Comida para o and the estômago stomach for e o food. estômago para a comida. But God will destroy them Mas both. Deus vai destruir ambos. Aleluia. Somebody listen. Que alguém me ouça. He says Ele diz that when it comes que to quando the se matter trata do of assunto my people, do meu and povo, sexual sin, pecado are the red flag. sexual é bandeira vermelha. God to dwell. Para que Deus habite. No. For É God não, to dwell. não. Para que Deus habite. Hallelujah. Aleluia. Then he says Então ele diz, very clearly, muito claramente, he says, ele diz, food for the stomach. comida é para o estômago. E eu vou destruir os dois, a comida e o estômago. What is he talking about there? Do que é que ele está falando ali? The third characteristic. Uma terceira característica. Third one, somebody. A terceira, He says, ele my diz, people o meu povo é uma igreja fasts. que jejua. Hallelujah. Aleluia. Let me ask you, church. Deixa-me perguntar a vocês, igreja. He will destroy both. Ele vai destruir o estômago e a He comida. promised. Ele prometeu. He must. Ele tem que destruir. Because he must fulfill this word. Porque ele tem que cumprir essa palavra. Ele tem. Let me ask you one thing. Deixa-me perguntar-lhes uma coisa. In your worship, Na tua adoração, in your salvation, na tua salvação, aleluia, coming in the morning, Sunday, você vem, entra na igreja domingo and we love it. We de love manhã, this church. We love senta what we're doing aqui here. e nós amamos doubt esta about igreja, nós amamos No o que falamos question about aqui. that. Não tem dúvida sobre isso. We come very early. Nós chegamos bem What cedo, is asking? mas ele está perguntando, In your worship, na tua adoração, have you really fasted? você realmente tem jejuado? Because it was the third or fourth. Porque essa é a terceira ou quarta? Whichever number. Terceira, não importa. Então, jejum. It's fourth, yes. And then he comes and Tá, é a quarta. Então ele diz. says, E ele now diz. listen to me. Agora ouça. I want to say this on a low tone. Eu quero dizer isso num tom bem baixo. Brings them and then he takes them. Bom, às vezes ele abaixa, às vezes ele levanta. Eu quero dizer isso. Ele está dizendo Sexual sin. pecado Then he's sexual. saying eating food. Então ele está falando comer Destruction. comida, destruição. What is the message? Qual é a mensagem? In other words, he's saying Em outras palavras, ele está dizendo: that be careful with the flesh. cuidado com a carne. Be careful. I thank the ones who are writing because Eu agradeço àqueles que estão escrevendo, porque é um privilégio até mesmo para mim. Eu nunca mais vou voltar a pregar isso. Mas se você está só brincando, só olhando, você vai se arrepender, porque quem está falando aqui é o profeta do Senhor. E vocês sabem disso. Até mesmo o sacrifício de tempo para fazer isso. Eu sei o que o céu está derramando agora. É um investimento. E ele está dizendo for God to dwell que among para que Deus habite no meio de vocês, cuidado com a comida. A comida, ela alimenta os desejos pecaminosos da carne, o pecado sexual. We are still on the way Nós ainda estamos no to caminho discover as a church, para nos descobrir como igreja, como comunidade, as a como congregation, uma congregação, an assembly of uma God. assembleia de Deus. Are we really his people? Nós realmente somos o povo dele? Then what does it take Então, for him to o dwell? que é necessário para que ele venha e habite? Então ele fala, pecado sexual, para tudo. Food and excessive living stop Comida e vida desregrada, para the flesh. a carne. But he says, Mas ele diz, but God will destroy mas both. Deus The destruirá os body dois. is not meant for sexual immorality, O corpo but for the não Lord. é para a imoralidade And the Lord for the sexual, mas é para o Senhor. E o Senhor para o corpo. By his power, Pelo seu poder, God raised the Lord Deus levantou o Senhor from the Jesus dead.
dentre os mortos. And he will raise us E also. Ele também nos levantará. Do you not know Acaso that você não our sabe bodies are que os members nossos corpos of Christ são himself? membros do próprio Cristo? The kind of reading. Próprio Cristo. I like you guys for buying white shirts. The whole thing in this ministry is white shirts, right? Only Sabe, eu white shirts. gostei que vocês compraram cadeiras brancas para esse ministério. Gostei dessas cadeiras brancas. Então agora só cadeiras brancas. É muito poderoso. Quite powerful. Someone watching that video. Alguém que estiver vendo este vídeo vai ficar chocado, Shirts again. sabe? You know when the cow is Sabe fighting with quando a another vaca cow, está brigando contra a vaca busy e war. bem no auge da briga, then it's thirsty. ela vira do lado e começa a comer um pouco de grama. They call it displacement activity. Eles chamam isso de atividade de deslocamento. Stress. Side a little. Quando há muita tensão, você relaxa um pouco. It's good to Entende? be light and happy, right? É bom fazer tudo com leveza e alegria. Caso contrário, nesse jejum nós iríamos chorar. Mas ninguém teme o jejum, certo? Ninguém. Eu não temo o jejum. Vocês não devem temer o jejum. Porque o Senhor deu muito tempo para vocês comerem. Tension, cholesterol. Vamos eliminar os cânceres, hipertensão, colesterol, tudo. Joga tudo fora, certo? Para que podemos ser saudáveis e não precisemos de médicos. Limpa bem os dentes durante esse He tempo. says, Ele diz: do you not know that your bodies are members of não Christ sabeis que os himself? vossos corpos são membros do próprio Cristo? Shall I then take the members of Christ Eu, and porventura, unite tomaria with a os membros de prostitute? Cristo e os Somebody faria watch here. membros de uma prostituta? Unite. And Ouça, unite with a prostitute. unidos, unir-se com a prostituta. Later I will explain to you Mais tarde eu vou explicar para vocês. the prostitutes of Corinth. As prostitutas de Corinto, o que elas faziam. The prostitutes in Corinth. As prostitutas em Coríntios. Why the Lord brought it here? Por que que o Senhor colocou isso aqui? They worshipped a God called Elas adoravam Aphrodite. um Deus chamado the God of love Afrodite. and sex. Uma deusa do amor e do sexo. So when he says Então, quando ele prostitution, fala he means prostituição, immorality ele está and querendo idolatry. dizer ambos, imoralidade e idolatria. There's somebody here. Alguém me ouviu? Hey, why are people so quiet like that? Por que vocês estão tão quietos assim? Estou ficando com medo. No, you say you're taking that sharp corner. É, porque vocês vão dizer, bom, é porque você está chegando nesse ponto sensível. They worship the God of Aphrodite. Sim, elas adoravam um ídolo, uma Afrodite. deusa chamada Afrodite. And that was an idol Greek god. E aquela the era God uma of love deusa, and era sex, um sex ídolo, immorality. uma deusa grega So do when he sexo says- e da imoralidade. You cannot Então ele combine diz que você não pode my combinar people. o meu My povo. people does not O meu combine. povo não mistura. In other words, Em outras immorality, palavras, idolatry. imoralidade e idolatria. He's killing two birds with Ele one stone. está matando dois com um. No combining. Não se mistura. Kuchanganya hakuna. Asemaye Bwana. He says, Ele diz, never. nunca. Haiwezekani hata. He says, do you not know? Acaso não sabeis que aquele que se une a uma prostituta forma um? Ele é um com ela? Hallelujah. Aleluia. And he E says, ele diz, huh? Do you not know? He unites is one with você her. não entende que With aquele her que in se the une body? se torna um com ela no For it corpo? is saying, the Então two ele will diz become one flesh. que aqueles dois, e os dois se But tornarão he who uma só unites carne. himself with the Lord Mas aquele que se une ao Senhor is one with him in é spirit. um com ele em espírito. Verse 18, somebody. Versículo He says, 18, flee ouça. from sexual immorality. Fuja da impureza sexual. When he comes, Fuja da imoralidade sexual. E ele vai adiante. I want to talk about this now. Ele vai... Bom, mas eu quero falar sobre isso agora. I want to talk about this now. Ele está dizendo, eu quero falar sobre I want isso. to talk about this Eu now, quero precious falar people. sobre isso agora, povo precioso. This is big. Isso é grande. This is not small. Isso Because não é pequeno. Porque he's saying ele está dizendo
that when it comes to que immorality, quando se trata de imoralidade, it's both adultery. é duplo, é um pecado idolatry. duplo. É idolatria e adultério. But then, Mas então, when it now comes to his people, mas quando ele fala the do instruction seu is clear. povo, a He says, instrução é clara. flee from Ele immorality. fala, fuja da imoralidade. He does not say, handle Ele it. não diz, lida Try com to ela, deal with it. tenta lidar com ela, Avoid it. evite-a, Try to block tenta it. bloqueá-la. Run away. Não, ele fala, fuja. Run away. Somebody. Fuja, entenderam? Flee. Fuja. Have you run away from immorality? Vocês têm fugido da imoralidade? Thrown that question and he came back. Ele lança essa pergunta, então ele retoma. All other sins a man commits are Todos outside os his body. outros pecados que o homem But comete he é who fora sins do corpo. sexually sins Mas against aquele his que own peca body. sexualmente, Do you not peca know that your contra o seu body, próprio your corpo. body is the temple Acaso of não the sabeis Holy Spirit who que o is in seu you, corpo whom é you have templo received do from Espírito God? Santo que está em você, o Espírito que você recebeu de Deus. If you're a real preacher, you must be out of Isso there. vocês têm que pregar. Se você é um verdadeiro pregador, você tem que estar fora dessas duas coisas. E você tem que mencionar Now essas I duas get the coisas, são muito revelation. grandes. Não pode deixar passar. Agora eu dou uma revelação. Church. Igreja, I get another revelation. eu tenho uma He's outra saying revelação. that Ele my está people- dizendo que o meu That povo, he shall dwell among them. But now I esse povo que understand. ele vai He habitar said, no meio your dele. body is the Agora holy ele está dizendo tabernacle que o of the Holy teu Ghost. corpo é o santo tabernáculo do Espírito Santo. Ah, eu acho que ninguém me ouviu. So when he says, Então quando ele diz, now the dwelling of God is with agora man, a habitação de Deus é com And o he homem, says ele diz, that God shall dwell Deus among them. habitará no meio deles. Look at what he means. Olha o que He ele means quer dizer. that Ele diz they shall be que Holy eles Ghost filled. serão cheios do Espírito my Santo. Alguém está My entendendo o meu people povo? O is meu a povo. Holy Spirit filled church. Meu povo, é uma igreja cheia do Espírito Santo. Number 5. That's number 5 or number 1? Ponto número 5 ou número Holy 6. Spirit. Cheios do Espírito Santo. Ah, somebody. Alguém entendeu? And I said, E eu disse, we love it. nós amamos isso. We love it so much here. Sim, nós amamos muito isso Very aqui. much. Muito. Worship. Adoramos. I bring you guest preachers here. Eu trago pregadores Bishop para come. pregar, os bispos We go vêm, to the crusades. nós vamos às But cruzadas. precious people, Mas, povo precioso, in all that salvation, em toda esta salvação, are you Holy Spirit filled? vocês estão plenos, Somebody cheios do Espírito Santo? Alguém me diga, Are you really filled? você realmente está cheio do Espírito Is Santo? he dwelling? Você é a habitação dele? Ele está habitando em você? Now I understand. Agora eu entendo. And he says, Ele diz, you are not your own. vocês não são de si mesmos, não se You are bought at a pertencem. price. Therefore, I cannot Vocês hold foram this now. comprados por preço. Não, eu não Precious aguento people. isso agora. This is now too much for me. Agora isso é demais para mim. Did somebody hear the kind of language? Alguém está ouvindo o tipo de linguagem que ele está usando? Por favor, dê um retorno. Thorax and the Eu estou gritando aqui do meu tórax e dos I pulmões. cannot take it anymore now. Eu não vou me conter He mais now agora. begins to say bigger things here. Porque ele agora começa a falar coisas maiores aqui. And he's saying E ele está dizendo that you are not your own. Woman, que don't vocês you não are. são mais donos de si mesmos. Another feature. Uma outra característica. He said, Número my 6. people. Ele diz, o meu My povo. people is a church. O meu povo é uma My igreja. people is a people Meu povo é um povo that comprehend. que compreende a cruz do Calvário. Bom, já está aí. Pronto, já está tudo aí. Eu já I disse. said it. Eu já disse tudo. Eu já disse tudo. He said, I said it. However O big Senhor it is diz, eu já disse. He says, Ele diz, the cross they know. a cruz eles conhecem. And so they know the price
Então eles sabem o preço que foi pago, a etiqueta. Quando você vai numa loja, você vê a etiqueta com preço. Preço já está marcado. Preço está marcado. O preço. Ele diz, o meu povo conhece a cruz. Em outras palavras, eles conhecem o preço que foi pago. Quanto foi pago? O preço. Breakfast gani? They're beginning to talk. Hii Canada alienda na mtumishi wa Mungu, kimemharibu kichwa. Amefanya sana kwa moto sana. Today he was very strict on us, but we loved it. Hoje ele foi muito duro com a gente, mas nós amamos. E aí ele sai e começa a compartilhar depois do culto. Ele foi muito duro conosco. Então, quando você prega, eles vão pregar em outro lugar. Então, bem-aventurado aqueles que estão pregando esta mensagem para a igreja. Porque senão outro virá e pregará essa mensagem lindamente na tua igreja. Então é isso, simplesmente pregue. Então ele diz, a etiqueta do preço, eles conhecem o preço que foi pago. E foi tão alto que eles dizem, não, eu não me pertenço mais. Eu não sou de mim mesmo. Número 7. Going by that. A partir disso, ele quer dizer que o meu povo é uma igreja. Uma igreja que é totalmente aliançada, grudada, unida. É uma igreja unida. Ela não tem escolha. Ela não pertence a si mesma. Nada. Alguém entendeu? Nada. Ouça, ela não tem nada. Ela não possui nada. Ela não possui nada. Ela foi totalmente paga. Ele falou isso 3 vezes. Ela não possui nada. Ela sabe que ela foi comprada. Ela foi paga e o preço foi pago à vista, integral. Se eu olho para o meu povo agora, eu vejo eles de uma forma diferente. Porque quando eu olho para eles, eu vejo uma coisa. Eu ouço eles dizendo, o meu velho homem foi crucificado com Cristo. Sim, a igreja foi crucificada. Eu ouço meu povo dizer, o meu velho homem foi crucificado. E eis que agora eu sou uma nova criatura. Eles conhecem a cruz, eles sabem a cruz. E ele diz that owing to the price of purchase, que devido ao preço que foi pago, owing to the cost, devido ao custo da redenção, she must now honor God. Ela agora tem que honrar a Deus com o seu corpo. Este é o número 8. My people. Meu povo. Somebody listen to me. Alguém me ouça. Meu povo. Meu povo é uma igreja que honra Deus com o seu corpo. Listen to me, church. Ouça-me, igreja. Listen to me. Ouça-me. Every Sunday morning entering here. Todo domingo de manhã vocês entram aqui, trazem as crianças. E é uma coisa muito boa. Worshiping here. Adoram aqui, adoram. Very well, and we love it. Muito bem, nós amamos isto. Kneeling down, praying. Se ajoelham e oram, choram diante do Senhor. My question to you is this. Mas a minha pergunta para vocês é In your esta. practice, Na sua have prática, you really honored God with your bodies? vocês realmente têm honrado o Senhor com os seus corpos? No, this is so-called way. Não, isso é uma mensagem tremenda de despertamento. I'm going to pray tonight. Mas deixe-me dizer, eu vou orar esta noite de joelhos, para que o Senhor lhes dê força e poder. Por quê? Vocês não podem fazer isso na força humana. Porque vocês estão se movendo em aceleração máxima do começo ao fim. Você não está andando desse jeito.
No, you don't say that. Não, você não diz isso. It's a casual meeting. I want to have fellowship with you. Isso é uma reunião casual. Eu quero simplesmente ter comunhão com vocês. A vida já é muito dura. Então este é o momento de leveza, enquanto nós estamos jejuando para que a gente não chore. Então a questão é, eu tenho que orar para que vocês tenham poder, vocês precisam de poder, vocês precisam de poder. E eu desejo que todos os seus pastores venham aqui. Certifique-se de que eles venham. Porque então eles estão comendo, e ainda agora fala, rapazes, conferência. Isso, então você dá para eles, isso é uma coisa muito boa, é assim que a mensagem vai. Eu estou dizendo, deixe que alguns venham se eles quiserem vir. Vocês permitirão que eles venham? Sim, obrigado. Então vocês veem que vocês precisam de energia para isso. Vocês precisam de força e preparação para isso. Esta mensagem clama por santificação. Vocês têm que se santificar pelo menos 3 dias antes da reunião. Você não pode tocar sua esposa, nem fazer estas coisas. Simplesmente comam e bebam bem. E permaneçam em oração. E quando isto começar a explodir lá, eu quero que quando o Senhor olhar, Ele diga, meu povo. Sim. Bom, não estou forçando, eu estou só dizendo, mas vocês façam como vocês quiserem. Eu estou só dizendo, eu por mim sou um eunuco, esquece o que eu falei. Sou apenas um sonhador. Ele diz, mas isso é bom. É bom. Como? Nós estamos entendendo o que você está falando. Amém? Porque o poder é inacreditável. Porque essa mensagem, se você não der, eles cairão. E você tem que pregá-la com força máxima. E você tem que pregar assim, porque senão você vai quebrar o coração deles. Então, alguém mais, outra pessoa virá para a igreja, na tua ausência. E quando você voltar, alguém vai dizer, pastor, sabe, será que o senhor permitiria que ele pregasse de novo? Você vai dizer, fala assim, respeite as pessoas, entendem? Bom, o que o Senhor está falando aqui, vocês veem, agora eu vou mover para um outro nível. Se você ver o que eu estou fazendo aqui, há um sistema, uma cronologia, uma sistemática. Tudo que eu estou tentando apresentar a vocês, povo precioso. Se você estiver seguindo bem de perto o que eu estou fazendo aqui, eu estou apresentando para vocês uma sistemática de Deus, que há um sistema, que quando Deus fala sobre alguma coisa, há outras coisas mais embaixo. É disso que Ele está falando. Mas eu estou falando com vocês sobre isso agora. Porque há uma sistemática, porque uma coisa leva a outra. Porque nós estamos seguindo o livro. Então, vamos descobrir o que exatamente é isso. Então nós andamos desta maneira, porque Ele diz, eu tenho que habitar no meio deles. Ele diz, eis, agora a habitação de Deus é com o homem, o tabernáculo. Então é isso que nós estamos explorando, porque nós queremos saber o que é necessário para que Deus habite no meio de nós. E Ele diz, fica longe do quê? Imoralidade sexual. Bandeira vermelha. Bandeira vermelha. Bandeira vermelha. Ele diz, não tem jeito de atravessar isto. Alguém amou isto. Alguém está queimando como sarça ardente. Ele está dizendo estas coisas aqui. E agora, ouça-me agora. Eu quero fazer uma pequena flexão nisso. Não, você não pode fechar a porta. Não, você não pode fechar porque nós precisamos de ventilação. Vocês vão morrer? Ok, vocês não vão morrer, ok. Bom, eu só queria saber, porque às vezes é bom saber, certo? O que eu estou dizendo é isso. Você agora os chama e diz, ouçam-me. Agora nós estamos seguindo o livro. Então nós descobrimos que ele tem que habitar. Então nós começamos a explorar o que é necessário para ele habitar. E nós descobrimos imoralidade sexual. E nós descobrimos que tem um foco duplo. Idolatria e imoralidade.
E é por isso que eu digo where we have que reached agora, now, aonde I want nós to put a chegamos small agora, twist to this now, eu so I quero can be fazer able to uma bring volta out nisso the aqui key agora, elements. para que eu possa trazer os elementos What do I chave. mean by this? E o que eu quero dizer It com says, isso? Ele it diz, is now the Holy Ghost. agora é That o when the Espírito Holy Santo. Ghost has filled them, Que quando now, o Espírito Santo Jehovah enchê-los, dwells. agora Jeová now habita. they are my people. E agora eles são But I meu povo. still want to go an extra mile. Do you know Mas the way when you eu begin to ainda discover quero dar things, uma milha a you mais. cannot stop. Sabe quando as pessoas começam a descobrir coisas e Find não podem gold, parar? you say, let us dig some more Você kilometers. encontra ouro e diz, vamos cavar alguns Find oil, quilômetros let mais. us dig more deeper. Você descobre There may be more óleo oil. e diz, vamos cavar mais 20 fundo. miles from here. Pode haver mais óleo. 20 milhas a mais. Because Por quê? I still want to find out some Eu smaller ainda quero aspects. descobrir Because alguns now saying aspectos that the Holy menores, Ghost must porque dwell. ele agora So I'm diz, saying o that Espírito what Santo tem does que it habitar. then take Então for eu the digo, Holy então o Ghost que é to be? necessário para que o Espírito So now, Santo not just for God encha? to live. Porque agora não é mais Deus habitar, mas agora é ser cheio do Espírito Santo. Então, o que é necessário para que o Espírito Santo os Somebody encha? turn with me. Alguém abra comigo? Turn with me now. Abra comigo Matthew. agora em The book of Mateus. Matthew. No livro de Mateus. Matthew chapter 24. Oh, no, Mateus sorry. capítulo I beg your 24. pardon. Matthew Não, desculpa, chapter 9. desculpa. Mateus capítulo 9. We love 24, right? Nós amamos o 24, certo? Você está falando com Because you eles. cover yourself. You read Sim, differently. porque So, assim we love você 24, right? se cobre. I do too. Vocês amam o 24? Eu também. Matthew chapter 7, Mateus capítulo 7, verse 17. versículo 17. Hey. Ei, Matthew chapter 9. Mateus capítulo 9. My head is in the wall. Minha cabeça está no céu. Eu preciso baixar um pouco. Matthew chapter 9. Mateus capítulo 9. You see, that's the beauty. Because they will Você correct vê, you. isso que é bonito, Because que you eles vão already te said. corrigir, porque você já tinha falado, entenderam? Eles vão te corrigir, então não precisa nem se preocupar com isso, porque você sempre chega no Matthew lugar chapter certo. 9. Mateus capítulo He says, 9, ele diz, No one sews ninguém a patch põe of unshrunken remendo de cloth. pano novo, Brand new. ele quer A dizer patch pano of novinho, unshrunken cloth remendo de pano novo on an old garment. em roupa For the velha, patch pois o will fall remendo away forçará from the a garment, roupa, making the tear tornando worse. pior o rasgo. Come this way. High Nós speed. chegamos no ponto Precious principal de people, have you novo. heard? Povo precioso, vocês ouviram? When it comes to Quando infilling, se trata do fill them preenchimento, with the Holy Ghost. de enchê-los com o Espírito Holy Santo, Espírito Santo, Now he says, agora ele diz, haiwezi kanihata, that nobody can go to a que shop ninguém pode ir a uma loja